Na passagem bíblica que vamos meditar hoje neste vídeo, tentaremos entender o verdadeiro significado da troca de palavras tão enigmáticas entre Jesus Cristo e Pilatos. Esta análise será feita versículo a versículo. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e seus sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é verdade? Primeiro fato histórico. No direito romano era completamente normal que o juiz interrogasse o réu. No verso 33, vemos que esta pergunta coloca o processo no terreno político. A acusação passa a ser concreta, não está somente ligada a ofensas feitas à lei judaica. Mas como podemos saber isso? Pilatos pergunta se Jesus é o rei dos judeus e não o rei de Israel. Tem uma diferença enorme. João fala pouco sobre o reino de Deus no seu evangelho, e nestas linhas o evangelista aproveita e faz uma verdadeira teologia da realeza de Jesus. Quando Pilatos diz rei dos judeus, ele está indicando que Jesus está se opondo política e militarmente ao Império Romano, cujo imperador é terreno e passageiro. Quando se diz, como em João 12, que Jesus é o rei de Israel, está se indicando que Cristo é um rei humilde, nada militarista e político, que destruirá as armas bélicas e proclamará a paz entre as nações, como está profetizado pelo profeta Zacarias. No verso 34, Jesus pergunta como se fosse o juiz nesse momento. É impressionante sua coragem. Qual seria o significado de Jesus estar conduzindo esse julgamento a partir daqui? Veremos isso no final. Continuando, no verso 35, Pilatos prossegue com a mesma intenção de acusá-lo de rei dos judeus, quando diz, tua nação. Percebe-se que os acusadores judeus incriminam Jesus por se auto-intitular o Messias, não admitindo isso e o entregam invocando o aspecto político. Para os judeus, Roma é apenas o órgão legal executivo da vontade judaica. Jesus responde a Pilatos demonstrando duas intervenções. A negativa está no verso 36. A realeza de Cristo não é deste mundo. Não existe perigo para Roma. No verso 37 temos a intervenção positiva. A realeza de Jesus vem de longe e de mais alto. Seu reinado se realiza por intervenção da verdade. Não as verdades relativas e mundanas, mas a verdade simples, legítima, sem desinformação ou sofismas, sem relativismos. A verdade que é o próprio Deus. Jesus não é o rei de uma nação mundana. Ele é testemunha autêntica da verdade, que é ele mesmo, no mistério da sua própria pessoa. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.
Esta revelação é o fundamento de sua realeza. Sem a verdade, não existe o reino do alto. Os súditos de Cristo não são os cidadãos de uma nação terrena, mas todos nós que procuram, que buscam estar do lado da verdade. Olha como esta conversa entre Pilatos e Jesus é atual e importante para a nossa busca sincera pela verdade e pela santidade. Não existe neutralidade, não existe espaço para isentões. Ou você é a favor ou é contra, como está em Apocalipse, por exemplo. E realmente, como já mencionamos no início desta conversa, Jesus está sim conduzindo um julgamento, o chamado julgamento de separação. Aqui se verifica quem está a favor da verdade e quem não está, incluindo os mornos e isentões, que com seus discursos mundanos se disfarçam com o deixa disso, não é bem assim, ou não tem nada a ver, e ficam em cima do muro, literalmente dando as costas para a verdade. E o pior, muitos não percebem que estão fazendo isso, dando as costas para a verdade e ficando do lado do relativismo, da mentira e do espírito do mundo. Pilatos é um exemplo disso. No verso 38, se mostra completamente evasivo, perguntando o que seria verdade, sem se aprofundar, o que implica não aceitação. O fato de Pilatos não encontrar crime contra Roma, como podemos ver na continuação deste texto, não é o cerne deste diálogo que acabamos de analisar. Só confirma a sua neutralidade, sua soberba ou covardia diante deste mesmo diálogo. Afinal, devemos imitar Pilatos? Que Deus nos oriente e nos ajude a não sermos neutros, que alcancemos a consciência madura e plena de estarmos no grupo dos súditos do reino de Deus, no grupo daqueles que estão do lado da verdade, anunciando-a em todo o lugar, com nosso testemunho diário e coerente, e também com a nossa alma. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.